A lei ela é de 2012, então ela tem aí 9 anos, vai completar uma década, e realmente ela é muito pouco conhecida. Isso é muito interessante, principalmente quando a gente pensa que essa lei ela foi discutida antes da aprovação, ela passou por um período de discussão muito longo. A NTU e outras entidades participaram efetivamente das discussões em fóruns nacionais, no Congresso, no Senado, na Câmara, durante aí quase 3 décadas, para chegar em 2012 e ter a legalização da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Bons exemplos de aplicação da Lei 2.587. Nesse trabalho, nós fizemos um levantamento daquelas cidades que já haviam construído programas e projetos que estavam em sintonia com a Política Nacional de Mobilidade Urbana. E nós visitamos todas essas cidades, nós fizemos visitas técnicas, conversamos com pessoas, com profissionais que estiveram envolvidos na formulação, na implantação e no monitoramento desses projetos, e a gente colocou nessa publicação todo esse contexto, o processo de desenvolvimento e os resultados. Então, eu vou lembrar de alguns aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, que a gente colocou lá a experiência do BRS, que são as faixas exclusivas, que está muito em sintonia com a diretriz de prioridade ao transporte público. Então, o Rio de Janeiro construiu toda uma rede de faixas exclusivas e sinalizou naquele momento que o transporte público tem prioridade nos deslocamentos realizados na capital carioca. Vou lembrar aqui também da experiência de Curitiba com o controle das gratuidades, dos benefícios tarifários, né? O setor ele é muito fortemente impactado pelas gratuidades concedidas para algumas classes. Por exemplo, a gente tem uma estimativa aqui de que 17% da tarifa é para pagar a gratuidade. E Curitiba tem um sistema de um controle muito profissional e muito efetivo. Então, a concessão de gratuidades ela é feita de uma forma mais responsável. Então, se você concede gratuidade aos estudantes e a outras classes, isso é feito com base em critérios. Por exemplo, se o estudante realmente é de família de classe baixa, né, com renda familiar baixa e não consegue arcar com o custo de deslocamento. Se o estudante realmente mora a uma distância dos estabelecimentos de ensino que necessita de um transporte público para acessar. Então, esse controle de gratuidade e dos benefícios tarifários em Curitiba, ele garante uma modicidade tarifária, que é uma outra diretriz da lei, né? Então, lembrando aqui que, na maior parte das cidades, quem paga as gratuidades é o usuário que paga a tarifa comum. Não existe uma fonte de custeio público. O que é inconstitucional, né? Exato. Porque, no final das contas, ainda por cima, essa concessão sem fonte de custeio extratarifária, ela é inconstitucional, já houve decisão, já foi até o Supremo, e há essa compreensão de que o passageiro que usa o transporte público, ele não deve ser onerado exclusivamente por algo que traz inúmeros benefícios para a cidade, né? A utilização do transporte público. Exatamente. Então, Curitiba é um exemplo, é um caso de sucesso. Estou lembrando aqui o caso de Belo Horizonte, né? Que foi uma cidade precursora aí na elaboração do plano de mobilidade urbana da cidade, que tem uma participação muito efetiva dos modos de transporte público através dos BRTs, do MOVE que existe lá. Temos também a questão de Fortaleza, com a desoneração de insumos, desoneração do óleo diesel, que isso também resulta numa tarifa mais módica para o usuário final. Temos o programa de controle de emissão de poluentes da FETranspor, né, que faz um trabalho aí todo de inspeção veicular para reduzir as emissões de poluentes dos ônibus e tornar o transporte público mais sustentável.
Então, esses são alguns exemplos de cidades que implementaram ações que são ações de sucesso. Obviamente, quando você olha para o cenário nacional, a gente tinha a expectativa de que com a legalização dessas diretrizes, a gente ganharia em escala. Hoje a gente teria uma quantidade muito maior de cidades, depois da legalização da política nacional, com projetos similares a esses que eu citei. Mas, infelizmente, não foi isso que foi observado. Quando a gente pensa assim que existem 2.901 municípios que são atendidos por sistemas de transporte público por ônibus organizados, a quantidade de cidades que têm projetos e iniciativas que estão em sintonia com a lei ainda é muito pequena.